A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, já entrou em vigor faz um tempo, mas agora a fiscalização vem para valer. O que é que muda para as empresas e governos a partir de agora? Bom, a lei ela já podia ser aplicada, né, em várias obrigações em que ela traz, não só porque não tem multa, não tinha multa, não quer dizer que ela não estava ali podendo ser exigida ali pelos titulares dos dados. Mas antes de mais nada, é importante a gente saber que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vale desde o pequeno negócio, por exemplo, uma cantina que tem os dados dos pais para cobrar a conta do filho ali, até uma grande multinacional. Ela não está limitada só, por exemplo, a grandes redes sociais, bancos, empresas que têm grandes bancos de dados, mas ela vai para qualquer tipo de negócio. Obviamente que ela vai exigir do menor menos e do maior mais. Mas o fato é que muitas pessoas ouviram falar da legislação, sabem que tem essas obrigações, mas ainda não viram as multas. A ANPD ela tinha duas regulamentações que ela iria fazer para que pudesse fazer um processo fiscalizatório. A primeira é do procedimento administrativo, ou seja, como é que funciona a parte de defesas, recursos e prazos. Isso ela já regulamentou no ano passado, em 2021 na verdade, e agora em fevereiro de 2023 ela regulamentou a parte da dosimetria, ou seja, o grau da pena, quanto que vai ser, que situações eu vou ter uma multa mais grave, uma sanção mais grave, uma multa de menor valor, de maior valor. Isso já foi regulamentado, é por isso que a gente diz que agora a fiscalização vem, a própria ANPD anuncia isso. Então as empresas precisam entender esse processo e começar o seu processo de adequação, porque isso leva um tempo. E qual é o problema aí? É que mais do que uma mera multa, a empresa vai ficar sujeita, por exemplo, a um maior número de ações judiciais. Aquele titular dos dados que pode fazer uma denúncia facilmente, de forma eletrônica, no site da ANPD, e ele vê que foi vitorioso ali com relação à multa, que é uma sanção administrativa, ele pode entrar com uma ação judicial e exigir um dano moral que eventualmente tenha sofrido ou um outro tipo de obrigação. Então a empresa acaba pagando duas vezes a multa e acaba pagando também na justiça uma indenização. Uma não anula a outra. E um outro ponto é com relação à parte reputacional. Uma empresa que tem que publicizar por ordem da ANPD ou que ela sofre vários incidentes em que ela é condenada na justiça, condenada pelo órgão, ela vai ter um problema de imagem, de marca daquela empresa. Ora, como eu vou confiar os meus dados a uma empresa que reiteradamente sofre incidentes, vazamentos, os dados dos clientes daquelas empresas são utilizados para aplicar golpes, ou mesmo quando uma pessoa tem os dados divulgados em várias empresas e ela sofre um golpe, ela vai pensar, puxa, é aquela ali, é aquela que sofre muita denúncia, é aquela que passa por muitos incidentes. Então o problema reputacional às vezes é muito maior do que simplesmente, por exemplo, pagar uma multa para a ANPD ou responder um processo. É por isso que as empresas precisam ter muito cuidado. As fiscalizações vão potencializar essa exigência dos titulares dos dados e até as ações judiciais. Mas por fim, a boa notícia é que dá tempo para se adequar. É uma transformação cultural, mas ainda dá tempo de quem tem o seu negócio, da sua empresa, de começar a entender esses processos de nomear o encarregado, ter política de privacidade, pensar no ciclo de vida daqueles dados, pensar em como você pode ter um rastreio daquelas informações, pensar em como você vai com os seus parceiros e fornecedores conversar e ajustar alguns termos nesse compartilhamento dos dados pessoais. E mesmo que a tua empresa não esteja passando nesse momento por um processo de fiscalização, é importante que a gente entenda essa dinâmica fiscalizatória. Isso porque te ajuda a ter alguns elementos de prevenção. Primeiro que a ANPD ela tem 4 frentes: monitoramento, orientação, prevenção e repressão. Monitoramento e orientação ela serve mais ou menos para entender como é que está no mercado, que tipo de ações são mais danosas em relação aos dados pessoais, por exemplo, sensíveis, dados de saúde, dados em massa, metadados, enfim. Então ela vai traçar uma estratégia, ela vai criar um plano, pode ser uma ação específica relacionada a um tema de rede social, a um tema eleitoral, ou mesmo, por exemplo, para um tema de hospitais e clínicas, temas de saúde, ou temas relacionados à educação, ou bares e restaurantes. Então ela vai eleger determinadas temáticas fiscalizatórias. E a outra é uma espécie de uma parte mais frequente de que ela vai ficar monitorando. Para aquela empresa que sofreu uma fiscalização, ela não vai relaxar, ela vai ali ter de vez em quando a ANPD vai visitar determinados segmentos ou temas.
A outra parte é a prevenção. Na prevenção, a NPD está lançando publicações, orientações, vídeos, uma série de coisas para que as empresas possam consumir aqueles, na verdade, agentes de tratamento, pode ser também governos, entidades de órgãos públicos e tudo mais. Então, eles vão consumir determinados segmentos, por exemplo, uma resolução para pequena e média empresa, uma resolução para a área de bares e restaurantes. Isso faz parte do tópico prevenção. E aí vem a parte repressiva, porque todos esses três anteriores a NPD de certa forma fazia. Então nessa fase repressiva da fiscalização, ou seja, das sanções, a NPD ela vai ser acionada de algumas formas, a empresa vai ser procurada de algumas formas. Pode haver um incidente, um incidente de grandes proporções em que a NPD toma conhecimento, seja pelo próprio agente de tratamento ou seja por um terceiro, né? Mas também vai ser muito comum, especialmente para pequenas e médias empresas, as denúncias anônimas. Ou um cliente ou usuário que vai lá e faz a denúncia. Por exemplo, ele tem um pedido que ele vai fazer para a empresa não tem política de privacidade, não tem encarregado de proteção de dados ou não dá uma resposta satisfatória. Ele pode simplesmente ir no site da NPD e fazer uma denúncia. Ou, por exemplo, ele tem uma suspeita de que houve um incidente e acha que a resposta da empresa não foi bem dada. Então ele pode fazer ali uma denúncia. A partir dessas denúncias que são identificadas ou anônimas, a NPD vai procurar aquela empresa. Vai dizer, olha, uma determinada pessoa falou de um incidente, isso aconteceu? Ou uma pessoa tem pedido tal coisa e você negou, você entregou aquela informação? Ou seja, a fiscalização pode surgir a partir dessas denúncias que são facilmente realizadas. E o processo ele vai ser todo eletrônico, então é importante que a empresa saiba que esse procedimento também vai ser muito rápido, tanto da denúncia como o procedimento de você receber a notificação e dar uma resposta. Então é por isso que a gente, entendendo que a gente já meio que superou a fase que tinha mais ênfase na parte de prevenção, orientação, isso continua muito forte, mas agora vem a fase dessa repressão, em que a empresa vai sofrer essas sanções, ela vai ser procurada para se explicar e é muito importante que ela possa estar preparada, por mais que não esteja 100%, mas que ela possa dar uma resposta satisfatória à NPD e ao titular dos dados também. Então, a partir de uma denúncia anônima ou identificada de um titular dos dados ou de um terceiro no mercado, a empresa vai ser primeiro notificada por meio do seu encarregado de proteção de dados a prestar um esclarecimento, a fazer uma defesa. Então ele vai esclarecer, se tiver o auto de infração ele vai ter um tempo para a defesa, sai a decisão administrativa e ele pode recorrer, enfim, pode entrar com um recurso administrativo junto ao próprio órgão. Então é importante que nesses procedimentos a empresa tenha o que mostrar, tem uma política, tem acordo de tratamento de dados, tem por exemplo, um mapa de dados, um mapa dos tratamentos. Isso são termos que fazem parte do contexto do encarregado de proteção de dados que também toda empresa vai precisar ter. Nesse ponto também é muito importante destacar que a não oferta dessas informações, já que a gente tem o princípio da prestação de contas, né? Você tem que mostrar as evidências do que você está falando, aquela empresa que não o faz, que tem aquele documento e omite aquele documento, ele pode até ser classificado como uma empresa que está praticando obstrução. E aí, de repente, uma falta leve vai virar uma falta grave, porque a obstrução é considerada pelas novas resoluções como uma falta grave dentro de um processo administrativo da NPD. Que tipo de coisa a gente pode fazer para se prevenir? Primeiro, as sanções, elas não são só aquelas multas que a gente vê, multa de 50 milhões e tal. As multas, inclusive, com a dosimetria, a gente vê que parte aí de R$3.000, valores bem baixos, e elas vão se acumulando. Mas tem outros tipos de sanção. Por exemplo, ela pode levar a uma advertência ou ela pode ter a suspensão das atividades relacionadas aos dados pessoais, ou o bloqueio dos dados pessoais, ou o bloqueio das atividades e até a eliminação, passando, por exemplo, a publicizar que houve um incidente. Então a gente vai desde uma mera advertência até uma sanção que muitas vezes é pior você, por exemplo, ter uma atividade suspensa por 6 meses, por exemplo, não poder cadastrar novos clientes ou ter que suspender algum tipo de operação na empresa, do que meramente pagar uma multa. E como é que a gente se previne? Primeiro que a empresa precisa ter uma série de políticas em prática. Não é só ter o documento, mas ter uma prática de boas práticas que tratam do manuseio desses dados pessoais. E a segunda é que ela tem que ter um programa de implantação. Não existe uma coisa do tenho documentos ou contratos e está resolvido. É uma aquisição de uma cultura. Então, isso está até mencionado na própria lei, vai ser uma condição que vai ser bem vista pela ANPD quando a empresa tem políticas de boas práticas em processo de implementação
E ela também tem um arcabouço de documentos e de práticas em que vão contribuir nesse programa de privacidade. Então a empresa pode dizer, olha, eu não estou totalmente madura no tema, mas eu tenho as minhas políticas, a gente está de certa forma implantado aqui, mas eu tenho um programa, eu tenho um passo a passo a seguir nesse processo de maturidade na proteção dos dados pessoais. Isso vai fazer com que a ANPD possa olhar junto com outros fatores, por exemplo, a boa-fé do infrator, a colaboração no processo fiscalizatório, a resposta dentro dos prazos, a entrega de documentos, vai fazer com que a ANPD diga, olha, essa empresa ela tem uma certa maturidade, ela tem uma sensibilização e eu acho que uma advertência ou uma multa menor contribui nesse processo. Ou ela vai dizer, puxa, aqui tá uma bagunça danada, ele nem sabe do que é que eu estou pedindo, ele não entende o que é que eu estou querendo, ele não tem sequer uma política, ele não tem um encarregado, eu preciso parar as atividades dele. Então, entre uma coisa e outra vai depender muito de como é a apresentação, como a gente se preparou para esse processo fiscalizatório. Então a gente tem que ter cuidado para não ser tarde demais. No começo aqui, há pouco tempo, eu falei sobre empresas por mais bem preparadas que estejam. Mas imagina aquelas que nem sequer estão preparadas. Essas aí talvez tenham o mais forte da atividade repressiva que a ANPD pode fazer. Então é tempo de se preparar, é tempo de se conhecer os seus processos, aprimorar esses processos para evitar passar um problema maior, um calor maior ou até prejuízos muito grandes, tanto na imagem como financeiros, caso tenha alguma denúncia anônima ou tenha algum tipo de provocação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.